outra vez, para que vocês sintam essa proximidade conosco. Na verdade, estamos passando por momentos de isolamento. Estávamos de máscara até então, tiramos a máscara para falarmos com vocês. E o nosso objetivo é fazer com que vocês matem a saudade de nós, né, e trazer para vocês as informações que a gente tem, o estudo da doutrina. E por isso hoje nós vamos ter a presença amada aqui do professor Wander Fernandes, que vai falar sobre a atitude de fé em tempos de dificuldade. Tem muito a ver com os momentos que nós estamos passando, né? Então vamos fazer uma leitura para preparo de ambiente, pedir a Márcia que faz. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus, João, capítulo 16, versículo 24. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem o seu nome? Muitos corações permanecem desalentados, porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar, em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração, é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa. É entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces, como pedes, em nome do mundo ou em nome do Cristo. Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Bom, meus irmãos, vamos fazer uma prece antes de iniciarmos a palestra. Deus, Pai de misericórdia, Jesus, nosso Mestre, nosso Pai de amor, neste momento nós vos pedimos a proteção para esses momentos de estudo e de reflexão. Que possamos, Senhor, dar a palavra certa, a palavra necessária para aqueles irmãos que necessitam de nossa ajuda nesse momento. Que assim seja, Senhor, fique conosco. Graças a Deus. Com a palavra, então, o nosso irmão. É muito bom nos encontrarmos através desse canal, embora fisicamente distantes, através desse veículo, nos aproximamos nos sentimentos da alma. Nós vamos meditar um pouco sobre o tema atitudes de fé em tempos de dificuldades, exatamente porque estamos vivendo um momento difícil, um momento muito complicado. Muitas pessoas amigas possuem perguntas sem respostas e ouvimos o tempo todo durante a nossa caminhada. Precisamos ter fé para prosseguir e vencer esse momento. Mas qual tipo de fé? Qual é a fé que alicerça, a fé que nos traz respostas e nos alimenta durante a caminhada? Para alicerçar nosso pensamento, nós vamos pensar um pouco a respeito de uma passagem que está no Evangelho, no segundo Espiritismo, no capítulo 19, no item 1, na parte B. É a história que você certamente conhece sobre o jovem lunático. Era um jovem que sofria de uma obsessão muito grave, severa, tinha crises convulsivas, dado a manifestação de espíritos obsessores em sua vida. E os discípulos, quando tiveram contato com esse jovem, não conseguiram fazer com que esse espírito obsessor fosse encaminhado e orientado.
E então um questionamento dos próprios discípulos do Mestre surge, e é o que nós vamos ler agora. Por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Demônio aqui no contexto é o espírito obsessor. Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Vamos pensar um pouco no contexto da história para nós entendermos o que o Mestre Jesus estava compartilhando conosco. Nós sabemos que nós estamos aqui nessa fase reencarnados, com uma trajetória, com planejamento espiritual a cumprir. Então, o que acontece? O plano físico exerce sobre cada um de nós uma influência totalmente imperativa. Quase nos esquecemos que estamos aqui como espíritos encarnados. A luta do dia a dia, os afazeres, os problemas, os desafios, faz com que o nosso foco permanentemente esteja no plano físico, com aquilo que os nossos olhos captam na nossa compreensão. Porém, as dinâmicas da vida, ela nos insere numa constante relação plena entre os dois planos, o plano espiritual e aqui onde nós estamos agora interagindo no plano físico. Isso nos leva a relembrar que nós somos completamente atemporais. O tempo cronológico, o tempo das estações do ano, por exemplo, eles não são o padrão de análise quando pensamos no plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, para o nosso plano físico. Um exemplo disso, por exemplo, é que muitos de nós, quando nós estamos dormindo, muitos que não compreendem a doutrina pensam que estão apenas dormindo, mas na verdade nós estamos agindo em desdobramentos, muitos de nós colaborando com a espiritualidade e muitos de nós também desdobrados, fazendo coisas que talvez não sejam nem tão convenientes fora do corpo e que nem sempre nós nos lembramos ou nos lembramos através dos sonhos, das impressões que ficam. A questão, então, é nos posicionarmos diante de todas essas experiências para compreendermos o intercâmbio que nós temos o tempo inteiro, integral, não existe contagem de hora, ou seja, nesse tempo que não existe, atemporal, nós estamos numa constante relação entre plano físico e plano espiritual. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Você vai talvez se perguntar, mas o que isso tem a ver com o contexto da fé? Nós não podemos focar, então, as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas ações e os nossos pensamentos apenas focando aqui o plano físico, porque nem sempre as situações e o que nós planejamos na vida, enquanto reencarnados, dará certo. Nem tudo é bonitinho, nem tudo é uma caixinha cor-de-rosa, com lacinho, fofinho. Às vezes nós passamos, e com muita frequência, por limitações, por situações, por desafios, planejamentos que fazemos e, porém, não conseguimos concluir por N situações que acontecem e que vai fazer com que, além da experiência que precisamos vivenciar, a postura que iremos adotar quando as coisas não saem da forma como nós esperávamos ou havíamos planejado. Quando então nos frustramos com a vida e nós não vencemos as crises momentâneas, nós temos uma tendência a nos tornarmos então incrédulos. É essa questão que o Cristo, nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que acabamos de ler, traz como foco de reflexão, porque se nos basearmos apenas nas nossas vivências do plano físico, quando as situações da vida fugirem ao nosso controle, poderemos ou não vencer a nós mesmos, e se não conseguirmos aquilo que esperávamos, e se o nosso planejamento não for concluído,
e se nos sentirmos abatidos. Muitas pessoas abandonam o barco, a caminhada da vida, porque se tornaram incrédulas, porque foram convencidas por aquilo que vem, pelas situações do mundo físico, achando que não há mais jeito, que não tem mais solução, desperdiçando assim uma oportunidade de colocar-se num nível de equilíbrio, partindo do ponto espiritual para o plano físico, mantendo assim a sua perspectiva de esperança e de fé. Com isso, estou querendo dizer que a incredulidade, ela sufoca o real sentido, o real significado do que é verdadeiramente a fé. Pois nós acabamos invertendo o polo, o sentido das ações que deveriam partir sempre do espiritual para o físico, enquanto que as situações e as circunstâncias da vida nos levam a tomar decisões e atitudes do físico para o espiritual. Daí a fé é abalada, daí as incertezas da vida nos convencem e a probabilidade de um momento de incredulidade então se instala. Nesse momento eu quero lhe fazer uma pergunta. O que é então a fé? Será que a fé é apenas aquela fé que muitos nos dizem, olha, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, fé em Jesus? Será que a fé limita-se somente nessa definição? Eu encontrei uma definição muito linda, maravilhosa, que para mim faz toda a diferença, porque é uma definição enigmática e também filosófica. E ela está na Bíblia, no livro aos Hebreus, no capítulo 11, lá no versículo 1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Bonito, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a convicção das coisas que não se veem. Ele está falando uma definição de fé de existência imaterial. Uma definição enigmática, filosófica e totalmente transcendental, porque nos leva muito além aquilo que temos como definição simples de fé. Ultrapassamos aí os conceitos religiosos do que é a fé para partirmos de um aprofundamento muito mais do plano espiritual e imaterial para compreendermos o que vivemos aqui e agora. Ela fala de atitude, de convicção, mesmo quando os elementos físicos são inexistentes para provar. Por isso que eu falo que é uma questão imaterial. E somente através desse intercâmbio com os espíritos e os guias superiores é que nós vamos conseguir compreender esse nível de atitude da fé como ponto de equilíbrio e compreensão do imaterial, do transcendente, do espiritual para o material. A iluminação espiritual através dos guias, dos espíritos do bem que nos acompanham, através das intuições, da busca do conhecimento, das suas mais variadas formas, fazem com que venhamos aprofundar a fé que parte do espiritual para o material, e isso faz toda a diferença na nossa caminhada, na nossa trajetória. Como vamos nos comportar diante dos desafios da vida como esse, que cada um de nós aqui estamos vivendo nesse momento. E para o Espiritismo? O que é a fé para o Espiritismo? Nós vimos uma definição de um escritor bíblico. E para o Espiritismo? Será que o Espiritismo possui uma definição ou uma compreensão para o que venha a significar a fé? E nós temos uma fala de Kardec que explica muito, de uma forma também muito importante, a definição de fé nas vias espíritas. No Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 19, mas lá no item 7, Kardec diz assim: fé inabalável, fé que se sustenta, fé firme, só é aquela que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Interessante, né? Muito interessante. Inabalável, firmeza, convicto,
frente a frente com a razão, com as explicações da vida, e isso em todas as épocas da humanidade. A fé, ela vem sendo construída não somente agora, não somente do século XIX com a chegada do Espiritismo para cá ou na época bíblica. A fé vem sendo construída através das vivências com a espiritualidade desde sempre. A questão é, nessa época de pós-modernidade, nós vivemos uma fé líquida, uma fé que resolve problemas, uma fé instantânea. E a fé que Kardec e o Espiritismo tenta compartilhar conosco é uma fé que nos sustenta sempre durante as nossas trajetórias e caminhadas reencarnatórias. Isso faz diferença na convicção e na nossa postura diante de um mundo de expiações e de provas como esse que ainda nesse momento vivemos. Ele fala então da fé como uma fonte filosófica e circunstancial. Filosófica porque ela repensa sempre de uma forma profunda a vida e a nossa relação como um todo. E circunstancial porque a fé é colocada em prova de acordo com as circunstâncias da vida que surgem ou logo são momentâneas. Ela pensa toda a vida de relação diante das dinâmicas do ser. As dinâmicas do ser vai muito além do que está fisicamente, como nós agora aqui sentados na casa espírita. As dinâmicas do ser envolvem todo o nosso entendimento sobre nós mesmos, a vida em sociedade, os nossos afazeres, as nossas metas. Isso traz com que a dinâmica seja muito maior do que, às vezes, o que nós percebemos ao longo da nossa caminhada. E por que fé inabalável relacionada à razão? Porque é a única forma de entendermos, de termos uma fé que responda o sentido real e que também nos confronta, e o resultado de nos confrontar é nos trazer o ponto de equilíbrio. Dessa forma, os anseios da vida e da sociedade são respondidos. Uma fé que resolve problemas somente, ela não nos amadurece diante dos grandes e grandes desafios que cada um de nós, eu e você, todos nós que aqui estamos, vivenciamos. Precisamos de respostas. Precisamos entender por que estamos passando esse momento, por exemplo, de pandemia. Precisamos compreender o porquê das circunstâncias terem nos alcançado. E essa resposta que amadurece, que confronta, ela tem o ponto de equilíbrio que nos ajuda nos desafios que viermos a vivenciar depois. Então, diante de tantas propostas de fé, diante de tantas propostas religiosas e possibilidades de soluções de problemas instantâneos que temos aí à disposição, nós chegamos à conclusão que vivemos uma fé líquida em tempos de crise. Qual é a fé líquida? A fé instantânea, é a fé mística, é a fé puramente religiosa, é a fé que busca resolver os problemas sem pensar nas causas, não é? Estamos vivendo um momento triste de pandemia, infelizmente. Está acontecendo? Está acontecendo. Quantos desencarnes coletivos já aconteceram até agora? Pessoas até próximas a nós, muitas afetadas, outras partiram. A solução é encontrar uma vacina? Talvez, mas não apenas encontrar a vacina. A fé que nos leva a raciocinar, ela nos faz entender por que da pandemia. Por que dos desencarnes coletivos? Por que esse desequilíbrio que afetou o planeta a esse nível tão profundo? Onde estão as forças das sombras e as forças da luz interagindo em todo esse contexto? E esse é o sentido da fé que nos leva a nos posicionarmos, que traz a esperança, mas também nos leva a pensar no contexto do que nós estamos vivenciando. A fé líquida é uma fé ritualística, que barganha, digamos assim, ofertas com a divindade em troca de socorro e proteção, excluindo totalmente a filosofia da razão. Eu estou no meu desespero querendo resolver o meu problema, seja de que área for da minha vida, mas eu não quero saber por que eu estou passando isso, eu quero fazer qualquer coisa para conseguir resolver. Então eu faço uma barganha com a divindade
em troca de uma solução sem pensar nas consequências. Eu estou excluindo a filosofia da razão, que faz toda a diferença no nosso amadurecimento, por mais dolorido que seja pensar e se posicionar assim. Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 12, que fala sobre a escrita direta, ele faz um comentário sobre a fé que eu quero compartilhar com você. Ele diz assim: se a nossa fé se fortalece de dia a dia, a cada momento, a cada nova circunstância, é porque compreendemos. Se a nossa fé está firmada, só existe um motivo: é porque compreendemos. Eu achei essa passagem de Kardec no livro dos Médiuns muito excelente, porque pequena, porém carregada de significado. Se eu tenho uma postura de fé, se eu compreendo o meu contexto, se eu compreendo o que o planeta está vivendo, é porque eu o compreendi, é porque eu busquei entender, é porque eu encaixei as peças no grande mosaico da vida, consegui me equilibrar, enchendo a alma e as emoções de esperança, mas com os pés no chão. E isso é resultado, então, de buscar a razão de todas as coisas. E existe uma atitude que gera fé? Você acha que tem? Eu acho que tem. Será que tem alguma atitude real que a gente possa adotar para que a nossa fé não seja instantânea, mas seja uma fé que nos fortaleça diante das adversidades da vida? E temos aqui então um comentário pelo Espírito Joana de Ângeles, muito interessante, do livro Atitudes Renovadas de Divaldo Franco. Olha só, ouça bem. Quando a fé é raciocinada, quando a fé é questionada, quando para-se para pensar, firmada nas reflexões profundas em torno dos significados existenciais, pensando na vida como um todo, de uma forma firme, tem um resultado. Ela diz assim: tem capacidade para enfrentar os problemas e solucioná-los sem amargura, sem reclamação, nem conflito. Por quê? Para atender as situações penosas com tranquilidade, porque identifica em todas essas situações as oportunidades de crescimento interior para o encontro com a verdade. Nós estamos em busca da verdade. E a nossa verdade está no nosso espírito. E as vias, as trajetórias, os atalhos e os caminhos são diversos para chegarmos a essa verdade única que um dia todos nós estaremos nesse mesmo nível, nesse mesmo padrão. Quando nós raciocinamos não de forma esporádica, não de uma forma simples, mas de uma forma muito profunda, toda a vida, todo o contexto, nós passamos a vivenciar as situações existenciais de uma forma totalmente diferente. É por isso que às vezes parece que o mundo está desabando aqui com um grupo de pessoas que estão desesperadas de uma forma descontrolada, e está o mesmo desabamento aqui com outras mais serenas, mais calmas, mais tranquilas. Com medo, sim. Preocupadas, sim. Nós estamos encarnados no planeta Terra. Não temos como não vivenciar esses sentimentos. Porém, com reações diferentes, porque extraímos de todas as oportunidades, boas ou ruins, os elementos necessários e essenciais para nos amadurecer na trajetória da vida. É por isso que muitos que agem numa fé líquida, numa fé instantânea, ficam frustrados diante dos problemas mais graves e profundos que abatem o planeta ou que abatem a sua própria vida. Não conseguem se manter equilibrados. Por quê? Porque não vivenciaram ou construíram um padrão de fé que sustente verdadeiramente, partindo do plano espiritual para o plano físico. O que a fé deve proporcionar? Ela deve proporcionar alguma coisa? Você acha? Com certeza. Tem alguma atitude mais prática que a fé deve nos proporcionar na caminhada? Temos uma lista enorme. Mas uma delas é o quê? A paciência. Porque tudo tem um tempo. Eu posso falar uma coisa sincera para você? Como eu estou precisando de paciência atualmente. Todos nós. Acho que, geralmente, graças a Deus, não sou só eu. um dos problemas mais sérios, né? A gente está enfrentando. Inclusive os espíritos e guias, né? Eu acho que precisa de muita paciência, mas eles já estão no nível mais superior, né?
muita paciência. Sabe por quê? Porque a gente está escutando muita coisa, a gente está vivenciando muita coisa, nós estamos sentindo na pele muita coisa. Nós estamos tendo pontos, picos de desequilíbrio na nossa economia pessoal. Nós temos situações para resolver. Gente, quem é que não fica ansioso numa época dessa? Quem é que não fica preocupado, que perde o sono? Somente uma fé que sustenta faz com que venhamos a lembrar que tudo tem um tempo determinado. Tudo passa. Tudo passa, tudo tem um tempo determinado. Já dizia o escritor de Eclesiastes, também bíblico, que tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. Tem. Vai passar? Vai passar. Nós vamos passar. Por isso que esse ponto de equilíbrio faz diferença. Eu quero ir embora agora? Não quero. Eu quero que a pandemia passe quanto antes. Mas um dia eu estarei retornando para o outro plano, né? Então é essa fé que faz a diferença para eu saber lidar com esse turbilhão de emoções que nos envolve a cada momento. A verdadeira fé, ela traz segurança, mas uma segurança na convicção de que nós estamos sendo assistidos. Por mais conhecimento religioso que tenhamos, às vezes nos sentimos sozinhos, abandonados, embora com pessoas ao nosso redor. Mas o nosso eu interior se sente como se estivesse totalmente abandonado, uma criança indefesa. Nós estamos sendo assistidos. Com certeza. Aqui nesse momento existem espíritos e guias dessa casa, nossos mentores, que estão nos acompanhando. Eu acredito nisso piamente. Então, quando os olhos captam circunstâncias que nos convencem que estamos abandonados, peraí, eu talvez não esteja sentindo nada a nível físico, um arrepio, né, que eu gosto, né, uma intuição, sentindo a percepção de um espírito de luz próximo. Eu não preciso, basta eu lembrar uma coisa. Nesse momento as minhas capacidades mediúnicas podem até estar um pouco em baixa, no sentido de perceber os espíritos, mas eu sei que eu estou sendo assistido. Eu não estou sozinho, você não está sozinho, você. Ninguém está sozinho. Existem gente do bem, da luz, nos acompanhando e nos protegendo dos seres das sombras. Isso nós precisamos lembrar pela fé que alicerça. Traz também, sabe o quê? Amadurecimento. Aprender com as experiências boas e as ruins. Seria só tão bom só churrasco, né? Você gosta de jiló? Você não gosta de jiló? Não Você gosto. gosta? Amo jiló. Amo. Eu aprendi com o tempo na base da cacetada. Você gosta de jiló? Então. Jiló é comida de passarinho. Jiló é comida de passarinho. Já disseram que... Os passarinhos têm gosto. Então, eu também gostaria... Tudo bem que eu como jiló, mas eu adoraria só... Banana. Não. Banana. Eu estou usando aqui, poderia ser uma outra coisa qualquer muito gostosa, mas os jilóis da vida fazem parte, né? Então a gente acaba amadurecendo, apanhando também, com as escolhas indevidas ou com as boas, com as atitudes corretas ou incorretas. Tudo é fruto de aprendizado. E isso é maravilhoso a partir do momento que nós compreendemos. Os antigos até diziam que a gente tem que apanhar para aprender, né? Então, a gente apanha você ouvia bem. isso dos pais da gente? A gente apanha e apanha a vida inteira. Apanha mas a a gente vida, aprende. né? Que é pior. Sabe qual é o bom disso numa atitude de fé? Que nós apanhamos e aprendemos sem culpa. Exatamente. Sem culpa. E isso aqui marca e faz a diferença. Sem remorso. Sem remorso. Não tem ninguém para apontar nada. A gente simplesmente caminha. Tropeça, cai, levanta, realimenta a fé e a fé amadurece e assim a gente prossegue. E esperanças por um mundo melhor. Porque, me diz uma coisa, como nós vamos esperar um mundo de regeneração se nós não acreditarmos nele? Com certeza. Isso é uma atitude de fé. Se nós não alimentarmos essa fé numa viva esperança, como nós vamos esperar um mundo de regeneração? Na nossa doutrina, por exemplo, nós vamos viver então eternamente num mundo de provas e expiações. Porque o mundo físico, o plano físico, está nos convencendo de uma tal maneira, somente focando no físico, que muitos perderam a esperança no espiritual. Então, o mundo de regeneração em implantação, para que ele aconteça, nós precisamos de uma atitude de fé. Porque é essa fé que vai reconduzir a nossa postura. Ao terminar, eu quero
animar a todos vocês que nos assistem a ter fé, a ter paciência, a alimentar a sua alma com bons pensamentos, mesmo quando as circunstâncias nos convencerem o contrário. De lembrar que nós estamos sendo assistidos, que existem entidades do bem trabalhando o tempo inteiro, incansavelmente pelo planeta, e que quando eu estou em conexão através da fé, o nosso campo espiritual, o nosso campo mental, nós conseguimos nos abrir de uma forma muito mais ampla, ultrapassando as limitações humanas, sejam elas quais forem. O seu problema de saúde, o seu problema financeiro, a sua preocupação com a pandemia, a nossa, né? Vai passar. Tudo tem um tempo. É Jesus no leme, seguir em frente com a nossa cabeça erguida, em uma atitude de fé que nos sustente, seja o que for, aconteça o que acontecer. Muita paz, que os guias de luz possam estar acompanhando a sua vida e a sua casa, hoje e sempre. Obrigado. Amém. Bom, meus irmãos, queremos mais uma vez agradecer ao irmão pelas sábias palavras, né, pelos ensinamentos que nos trouxe. E vamos agradecer, né? Vamos agradecer. A gente tem muito que agradecer. Né? Verdade. Então vamos agradecer e como pedintes que somos, né? Vamos continuar pedindo. Com certeza. Né? Então vamos fazer a nossa prece final. Deus, Pai de misericórdia, Jesus Mestre. Neste momento queremos agradecer por toda a proteção que nos tem dado, por toda a sabedoria que tem despertado em nós, através dos estudos, através das reflexões. Nós queremos pedir também, Pai, por todos aqueles que se encontram nas ruas, nos hospitais, em suas casas, em estado de necessidade. Queremos pedir proteção para toda a equipe médica que hoje está na linha de frente do tratamento do Covid. Que eles possam reforçar a fé, a esperança e as energias para que nossos irmãos que buscam tratamento possam ser atendidos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.